Glória a Deus, que alegria estar aqui nessa noite. Você está preparado para ouvir uma pregação no sotaque nordestino hoje? Amém? Tem algum nordestino aqui nessa noite? São Paulo é cheio de nordestino, né? Meu Deus do céu. Parece que São Paulo é cheio de pernambucano e cearense. Tem cearense aqui, pelo menos? Olha aí, tá vendo? Não estou dizendo. Meu nome é Cláudio. Sou conhecido como Cláudio Siqueira, sou do Vale da Bênção. Alguém aqui conhece o Vale da Bênção? Já esteve lá orando? O Vale da Bênção é um lugar que funciona a oração 24 horas, desde a década de 80. Nós oramos até que Jesus volte. Então, é um lugar que funciona a oração. Agora tem gente lá orando, de madrugada tem gente orando. E eu trabalho há 15 anos para o Vale da Bênção, 10 anos como obreiro no sertão nordestino. Eu fui missionário durante 10 anos no sertão do Ceará, na cidade de Juazeiro do Norte. O Vale da Bênção tem uma base missionária chamada Visitação de Deus, lá na cidade de Juazeiro do Norte, e ali eu fiquei 10 anos desbravando o sertão, pregando o evangelho, servindo aos pastores, treinando os jovens e levando equipes para o campo missionário, né? Hoje eu lidero um movimento chamado Assim na Terra, que faz menção, faz lembrança ao que Jesus nos ensinou, né, na oração do Pai Nosso. Seja feito assim na terra como é feito no céu. Então, nós quando vamos com equipe numa cidade, nós oramos e enchemos os céus daquela cidade de muita oração. E eu queria passar um vídeo para vocês, um convite na verdade para a igreja, e do que aconteceu também nessa última missão que nós fizemos. Nós fazemos tanto no sertão, quanto na América Latina, e eu queria compartilhar com vocês esse vídeo. Terminamos mais uma missão do Assim na Terra, desta vez no Chile, e foi uma grande bênção. Vivemos dias marcados pelo agir de Deus. Vimos vidas restauradas, pessoas transformadas, pastores sendo reavivados e missionários sendo treinados, fortalecidos e profundamente impactados para cumprir o chamado do Senhor. Agora estamos nos preparando para a nossa próxima missão, que acontecerá no Nordeste do Brasil, uma região conhecida por muitos como a África brasileira, devido aos grandes desafios sociais e espirituais que enfrenta. E queremos convidar você para fazer parte dessa missão. Estaremos em campo de 9 a 22 de agosto, levando o Evangelho às comunidades mais carentes, anunciando a esperança de Cristo, servindo pessoas e demonstrando o amor de Deus por meio da evangelização. Será uma experiência transformadora que marcará a sua vida para sempre. Durante a missão, você receberá treinamento prático, será encorajado e impulsionado para o ministério, além de viver dias intensos de comunhão, oração e serviço. Temos a certeza de que você voltará para a sua cidade e para a sua igreja local preparado para impactar vidas com tudo que Deus fará em você e através de você. Não perca essa oportunidade de viver o propósito de Deus de uma forma prática e intensa. Venha conosco. Será uma grande bênção e cremos que Deus fará algo extraordinário na sua vida e através da sua vida. Assim na terra, enchendo os céus das cidades de muita oração. Glória a Deus. Então fica o convite para vocês, de 9 a 22 de agosto, nós estaremos ali no sertão do Piauí, com uma equipe evangelizando, entregando filtros de barro. Nós entregamos filtros de barro em alguns lugares onde nós vamos, no sertão, e também em outros lugares como Ribeirinhos do Amazonas, lugares onde as pessoas realmente não podem beber aquela água saudável, né? Nós entramos na casa da pessoa gritando: água pura para beber, água viva para curar. E ali
nós falamos da história da mulher samaritana para aquela família, deixamos aquele filtro de barro, o pastor local, os pastores das igrejas locais, ficam com as velas dos filtros, e 10 dias depois da nossa volta para nossas cidades, a igreja vai com as velas e com as torneirinhas para visitar aquela família, entregar, ensinar como montar o filtro, e ali a igreja continua tendo um relacionamento com aquela família. E é tremendo, porque agora nós estivemos no Chile, com a equipe de 25 missionários, e aconteceram muitas curas. Fomos numa parte chamada Thomas, que é campos de refugiados, haitianos, bolivianos, venezuelanos, pessoas que saem dos seus países para fugirem da fome e vão lá para o Chile. E aí nós ganhamos por dia mais de 100 crianças para Jesus. Mais de 100 crianças confessaram a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vida delas. Tivemos também na cidade de Boa Viagem, no Ceará, uma igrejinha que fazia mais de 10 anos que estava sofrendo uma perseguição, só tinha 5 membros na igreja, pastor. E quando nós saímos de lá, deixamos 45 pessoas que confessaram a Jesus naquela igreja, e a igreja ainda continua dando frutos para a glória de Deus. Então, o trabalho missionário é um trabalho interdenominacional. Eu trouxe um material, umas pulseiras, queria passar uma foto, uma imagem. Nós criamos um método de evangelização também, que é uma das estratégias. Não passou, né? Então tá bom. As pulseirinhas estão lá fora, ela tem os símbolos, e nesses símbolos você pode evangelizar uma pessoa, você usando a pulseira. Você aborda aquela pessoa, e ali você fala do plano de salvação. Fala para a pessoa que ela precisa, em primeiro lugar, reconhecer que ela é pecadora, que ela precisa de Jesus, que ela precisa voltar para Deus, que ela precisa confessar com a boca e crer no coração que Jesus é o Senhor, e por último entregar a sua vida para Jesus. Eu deixei o cartazinho com o pastor, depois eles pode passar para vocês, e vocês podem usar também como estratégia de evangelização. Tem as pulseirinhas lá. Comprando esse material, você vai estar ajudando nesse próximo trabalho. Estamos desesperados para levar guloseimas, brinquedos, fazer lanche para essas crianças, que nós iremos atender ali nos povoados, aos arredores de Picos. Então nos ajude em nome de Jesus, amém? Abra a tua Bíblia em Isaías 32, versículo 15. Mas isso vai acabar quando o Espírito for derramado sobre nós, lá do alto. Então o deserto se transformará em campo fértil, e o campo fértil será como uma floresta. Vamos ler nessa versão, né? Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Senhor, a Tua palavra é uma bênção. Fala conosco de uma maneira singular. Possamos sair daqui, Senhor, com aquela sensação de filho único. Como se Deus tivesse falado só comigo. Que todos saiam daqui, Senhor, dessa maneira. Eu te prometo te entregar toda a honra, toda a glória, todo o louvor que só pertence a Ti. Que anjos ministradores estejam aqui no nosso meio, e que no decorrer dessa ministração haja curas, cânceres venham sumir instantaneamente, como o Senhor já tem feito, Senhor. O Senhor tem feito tantas coisas, eu tenho visto tantos milagres. Senhor, eu tenho visto aleijados andando, manifestações do Teu Espírito, como aconteceu na Rua Azusa. Faz aqui também, Senhor, nesse lugar. Viva a Tua igreja.
Aviva o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém, e amém, e amém. O pastor, quando ele falou essa palavra no início, ele citou algo muito importante. Eu gosto de pregar andando no meio do povo, tá? E ele falou que antes do profeta falar exatamente essa parte boa, que é um versículo que traz esperança. O profeta, ele começa falando sobre as tragédias, as perdas, as destruições que aconteceriam no meio do povo de Israel. E nós vamos ver que em outras situações, como em Joel, Jeremias, Deus levanta os profetas com muita ousadia, falando sobre as consequências do pecado do povo de Deus contra Deus. E todas as vezes que acontecia uma tragédia, ou quando estava para acontecer uma tragédia, é interessante que Deus levantava sempre um rei, levantava um juiz, ou levantava um profeta. E é muito interessante que esses atributos também estavam sobre a pessoa de Jesus Cristo. Jesus era rei, Jesus é rei, Jesus é juiz, mas também Jesus é profeta. E uma coisa interessante nós vamos ver lá na história de Jeremias, no meio de uma calamidade, no meio de uma destruição, no meio de um momento onde o povo estava sendo levado cativo, estava sendo levado preso, Jerusalém estava cativa, Deus levanta um profeta, ali se levanta Jeremias. Em outro momento Deus levanta Isaías, também no momento da calamidade. A primeira coisa que aconteceu com Isaías, e eu quero que você entenda isso, é que provavelmente Isaías estava sendo preparado para ser um sacerdote, porque a família de Isaías era uma família sacerdotal, e como tradição, os filhos também seguiam esse mesmo caminho. Mas no meio de uma calamidade, no meio de uma assolação, aonde o povo de Israel estava sofrendo, Isaías, ele se encontra com Deus, e a palavra de Deus diz que Isaías olhou e viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchia o templo. E foi exatamente no momento da morte de um grande governador, de uma pessoa que era boa para aquele povo. O povo estava desesperançoso, o povo estava andando de um lado para o outro, estavam sem esperança. Nós vamos ver algo muito parecido lá em Atos capítulo 1, depois da morte de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, a primeira coisa que acontece no caminho de Emaús, os discípulos estavam meio que perdidos, sem esperança. E uma coisa que me chama muita atenção, eu estou forçando muito a minha voz, porque eu estava com a garganta meio inflamada, mas está dando para entender, né, irmãos? Amém? A primeira coisa que acontece é que Jesus aparece para aqueles discípulos, e uma coisa que me chama muita atenção é que o coração deles começou a queimar como antes, como no momento em que eles ouviam a palavra que saía da boca de Jesus. Tanto é que quando eles estavam juntos, depois que Jesus tinha ido embora, eles falam uns para os outros: vocês não perceberam? Quando Ele estava falando conosco, o nosso coração queimava, como nas vezes em que Ele nos ensinava. Em Atos capítulo 1, os discípulos estavam perdidos, estavam desesperançosos. Jesus aparece para eles durante 40 dias e fala para eles: não se ausentem de Jerusalém, até que do alto se cumpra a promessa a qual o Pai vos prometeu que vos daria.
alguns estudiosos que dizem que os discípulos estavam perdidos, querendo fugir de um lado para o outro. Alguns queriam ir para outra nação, outros queriam ir para outras terras, porque estavam com medo da perseguição. Mas existe uma outra parte que diz que Jesus falou isso porque viria a festa de Pentecostes. E na festa de Pentecostes, aquele povo teria que sair para colher. Teria que se ausentar de Jerusalém para colher as primícias. E na festa de Shavuot, de Pentecostes, entregar a primícia para Deus. E aí Jesus chega para eles e fala: não se ausentem, fiquem em Jerusalém, porque enquanto uns precisam colher, vocês precisam estar orando. Enquanto uns saem para colher, vocês precisam estar dentro, orando, buscando, até que do alto desça a promessa sobre vocês. Os discípulos não entendiam a profundidade do que iria acontecer sobre eles. Eles já tinham vivido uma experiência, e a experiência que eles tinham vivido foi de Jesus ter soprado sobre eles o Espírito Santo e ter enviado de 2 em 2 na grande comissão para pregar o Evangelho. Mas viria algo muito maior, algo muito mais profundo. E a primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite, para essa igreja nesse lugar, é que enquanto você está buscando no raso, Deus, Ele tem o mais profundo para a tua vida. Isaías vinha declarando um monte de calamidade. E ele fala uma coisa muito interessante, ele fala para as mulheres: mulheres, chorem, vão para as ruas, lamentem. Joel, da mesma maneira, começa a chamar os sacerdotes, começa a chamar os homens, começa a chamar as crianças. Vocês querem ver o Espírito ser derramado? Chorem, lamentem, se humilhem na presença do Eterno. Jesus, em Atos capítulo 1 diz: fiquem em Jerusalém, vão clamar, vão buscar. É muito interessante que em Atos 2, quando o Espírito Santo estava para ser derramado, os que estavam fora estavam festejando, estavam se embriagando, porque na festa de Pentecostes eles bebiam, eles celebravam, eles traziam as oferendas para Deus. Mas enquanto muitos estavam lá fora, eles estavam dentro. Enquanto muitos estavam lá fora, festejando, celebrando, eles estavam dentro, orando e clamando por algo que eles ainda não tinham vivido. Eu me converti com 14 anos de idade, na cidade de Olinda, Pernambuco. 14 anos de idade eu era ateu, não acreditava em Deus. Eu já tinha algo formado no meu coração. Eu dizia: Deus não existe, e se Jesus existiu, talvez foi um grande sábio. Fui para a igreja para fazer parte de um convívio social, como muitos jovens fazem, como muitos irmãos o fazem, porque dizem assim: já estou acostumado com aquele movimento, já estou acostumado com os louvores, já estou acostumado com tudo que acontece no culto. Se eu ficar em casa vou estar sentindo falta de algo. E eu ia para a igreja porque, na minha época, 14 anos de idade, a gente ainda brincava. Hoje em dia não se brinca mais, é celular na mão, né? É tablet, é TikTok, é as mídias sociais. E eu vi todos os meus amigos indo para a igreja. Um filho de pastor me evangelizou. Eu olhei para ele e falei assim: tu é filho de pastor? Ele tinha um cabelão, andava todo de preto. E eu falei assim: tu é filho de pastor? Ele falou: sou filho de pastor. Falei: você é filha do diabo, com esse cabelão. Porque na minha visão o estereótipo de crente era saião lá embaixo, paletó e gravata.
as irmãs da Assembleia de Deus que iam me evangelizar, e elas diziam assim: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Era desse jeito. Pregavam que nem João Batista, e estavam falando a verdade. Mas na minha cabeça, aquelas irmãs, quando chegavam na igreja, na minha cabeça o nariz delas começavam a crescer, ou viam um chapéu de bruxa, virava tudo bruxo. Era o meu pensamento de 14 anos. Tinha pavor à igreja. E aí eu fui para a igreja naquele dia, comecei a ir, não acreditava em nada, até que um dia eu vi o mover de Deus, os jovens sendo cheios do Espírito Santo, alguns sendo levados, carregados pelos braços para casa, embriagados na unção. Naquela época a gente era muito natural, hoje em dia a gente não vê mais pó de ouro brotar na mão das pessoas. Quantas vezes aconteceu na minha igreja local, pessoas onde o dente se transformava em ouro, era um sinal da presença do Eterno. Algumas pessoas de outros ministérios perguntavam para a gente: para que isso? A gente dizia: nós não buscamos isso, é Deus que derrama. Naquele dia de terça-feira, culto do Espírito Santo, eu fui para a igreja, me sentei na primeira fileira, o pastor estava pregando sobre o dom de línguas, e eu não acreditava em nada disso. Eu dizia: isso é psicológico, isso é coisa de doido. Cair pelo poder do Espírito, rodopiar, marchar, pular, profetizar, isso daí é coisa de doido. Se eu quiser eu imito tudo isso. E aí eu lembro que o pastor estava pregando, ele desceu do altar, começou a orar pelas pessoas, começou a orar pelos jovens. Eu escutava o barulho das cadeiras se arrastando, o povo cheio do Espírito Santo. Aqueles jovens levantavam as mãos para adorar, eles tinham temor, eles tinham respeito à palavra de Deus. E quando ele orou por mim, adivinha o que aconteceu? Nada. E quando ele orou pelo jovem que estava do meu lado, o Alan, que antes ele ficava do lado de fora fumando baseado, e as intercessoras com muito amor diziam: agora já fumou? Agora entra, vem ouvir a palavra. E sabe o que aconteceu com ele? Foi batizado no Espírito Santo, começou a cantar em línguas. Eu virei para ele assim, olhei para o Deus que eu não acreditava, revoltado, e eu falei: eu não fumo, eu não bebo, eu não me prostituo, e isso não aconteceu comigo. Por que isso aconteceu com ele? Porque a única coisa que Deus quer é disponibilidade para fazer com que o seu mover seja derramado no meio da igreja. Se você está buscando um avivamento para esse lugar, a única coisa que Deus deseja é um coração disponível, aberto, para que o Espírito Santo venha operar. E aí o pastor chamou para ir para frente quem queria ser batizado no Espírito Santo. Eu estava na frente, eu estava assim na primeira fileira. Eu dei um passo e falei: eu quero ver se esse negócio é verdade mesmo. Pernambucano arretado, sabe? Fui lá para frente, me ajoelhei no chão. O pastor orou por todo mundo de joelho, só em mim ele pediu para eu ficar de pé. E naquela noite eu tive uma experiência que nunca mais na minha vida eu vou me esquecer. Fazem 26 anos. E sempre que o Senhor manda, eu gosto de testemunhar isso. Eu tive uma experiência de arrebatamento de sentidos. Eu falei em línguas das nações naquele dia. As pessoas que estavam próximas diziam: você falou em espanhol, falou em inglês. Eu nunca tinha falado nenhum idioma antes. Quando eu me levantei daquele lugar, encharcado de tanto chorar, sentindo a presença de Deus, a primeira coisa que eu falei é: eu preciso falar de Jesus para minha família. Porque esse é o primeiro sinal. Esse é o primeiro sinal.
O primeiro sinal de uma pessoa cheia do Espírito Santo não são as manifestações. O primeiro sinal é: eu preciso ganhar almas, eu preciso ganhar vidas. Atos capítulo 2, e o Espírito Santo desceu sobre eles. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam orando naquele cenáculo. Lembre-se, uns estavam lá fora, eles estavam dentro. Uns estavam cumprindo algo religioso, porque Deus não trabalha na religiosidade. Porque para o Espírito Santo descer sobre mim, eu preciso estar vestido de tal forma, eu preciso estar de paletó e gravata, eu preciso tirar a barba. Não, eu não posso estar de preto, eu tenho que estar de azul. Tem gente que coloca protocolos para que o Espírito Santo venha operar, e Deus não está nem aí para isso. A rainha Esther, para ela chegar diante do rei, ela precisou quebrar protocolos para ter o favor do rei. A mulher do fluxo de sangue, para tocar na ponta do manto de Jesus, ela quebrou protocolos. Quer viver milagres? Quer ser cheio do Espírito Santo? Quebra os protocolos que você gerou no teu coração diante de Deus. Deus só quer um coração quebrantado, humilhado. Ele não resiste a um coração quebrantado na presença dEle. Ali começou o meu ministério. Eu comecei a orar por pessoas, as pessoas começaram a ser curadas. O Senhor me levou para uma cidadezinha chamada Cacimba de Dentro, na Paraíba. Os jovens me chamaram, falaram: pastor, não era nem pastor ainda, era um adolescente. Vamos orar por uma bruxa ali. Eu fui orar pela mulher, a mulher não era bruxa, ela tinha um problema, que ela ficou 40 anos sem poder movimentar metade do corpo. Começamos a orar, aquela mulher começou a andar no meio de todo mundo. Porque um dia o Espírito Santo veio habitar. E deixa eu te dizer uma coisa: não espere o Espírito Santo descer. Como diz aqui, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Sabe por que você não deve esperar? Porque ele já desceu, ele já foi derramado. Em Atos 2, ele já encheu a sua igreja. Agora é o momento de você se apropriar desse poder e dessa graça. A palavra de Deus para essa igreja nessa noite, para esse momento que está abrindo essa campanha, é: arrependei-vos. Arrependei-vos. O Senhor falou através do profeta Jeremias: se vocês tiverem de se voltar para alguém, voltem-se para mim. E quando o Senhor fala, arrependei-vos, irmãos, eu tinha preparado todo um sermão ali, mas eu estou precisando falar isso para você. Estou precisando falar, vomitar isso para a igreja, o que Deus está mandando falar. Aleluia. Sabe o que é se arrepender? Se arrepender é fazer o que aconteceu lá em Apocalipse, quando Jesus falou para a igreja: volta às práticas das primeiras obras. Arrependa-te, senão eu virei e removerei de ti o teu candeeiro, ou a tua menorá, ou o teu castiçal. E quando eu estava subindo no altar, o Senhor falava assim para mim: diga para a minha igreja que eu tenho saudades de quando havia tanto temor, mas tanto temor, que o culto começava às 7h30, você já estava aqui 7 horas, querendo que o culto começasse logo, porque você queria sentir o prazer de sentir a presença de Deus.
Aquele tempo que as vigílias começavam à meia-noite, só terminava às 6 horas da manhã, e você vinha, saía daqui e ainda ia trabalhar, e ia feliz. Aquele tempo da inocência, que você não estava preocupado com cargo, com púlpito, com microfone. O teu prazer estava em servir ao Senhor. É aí que vai vir a manifestação plena do Espírito Santo sobre a tua vida. Ao invés de estar brigando por cargo, por microfone, tem tanta coisa para você fazer lá fora. Quer microfone? Peça ao pastor: pastor, me presta um caixa de som, eu vou pregar lá na praça, numa praça pública aqui da cidade. Aí você vai ter um microfone. Ninguém te dá espaço no ministério de louvor, inclusive o ministério de louvor é excelente. Pega uma caixinha de som, pede ao teu pastor, vai lá para a praça, vai cantar. Tem tanta coisa para fazer lá fora, e você brigando por coisas aqui dentro. Eu creio que o primeiro passo é a igreja se voltar para Deus, não normalizar mais o culto ao Senhor, mas tratá-lo como sempre uma novidade. Não estou falando isso para me engrandecer, não. Mas eu cumpro os turnos de oração lá no Vale da Bênção. Todo mundo que mora lá tem que orar 1 hora pelo menos por dia. E às vezes a gente é escalado para ficar no sentinela 5 horas orando, sem parar. E aí a gente ora em línguas, ora verbalizando, ora cantando, ora o Pai Nosso, ora os salmos, e aí a gente vai orando, vai orando. E o melhor momento da minha vida é quando chega o meu horário de cumprir o meu turno, porque eu entendi que eu nunca posso normalizar isso, que o meu coração tem que estar sempre apaixonado em querer estar na presença de Deus. Quando foi a última vez, eu estou terminando já, quando foi a última vez que você teve uma visão? Quando foi a última vez? Olha para esses espaços aqui das cadeiras. Tem um monte de espaço vago. Quando foi a última vez que você, compelido pelo Espírito Santo, pregou tanto para o teu vizinho, mas tanto, ao ponto dele ficar tão chateado e dizer: eu vou, para ele parar de me aperrear? E veio, e ouviu a palavra. Voltai à fortaleza, ó filhos da esperança, porque o Senhor nesse mesmo tempo te restituirá em dobro. Voltai à fortaleza. O Senhor está dizendo nessa noite: se tiverem de se voltar, voltem-se para mim. Voltem-se para mim. Eu nem vou pregar mais o que eu tinha preparado, mas o Senhor está dizendo: voltem-se para mim. Quer ser cheio do Espírito Santo? Voltem-se para mim. Voltem a jejuar. Voltem. Eu estava me lembrando, me vieram muitos gatilhos, pastor. O primeiro foi quando eu olhei para o senhor se parece com um pastor que já foi meu pastor. Jovem assim, ousado. E me deu uma saudade dele. Está vivo ainda, graças a Deus, mas está lá pelo Nordeste. E os louvores, o primeiro louvor que vocês cantaram, eu me lembro que eram os louvores que eu escolhia, que eu faço parte do Ministério do Louvor também. E eu falei: meu Deus, é isso, Deus está querendo falar com a igreja, a voltar, a voltar, a voltar.
E eu me lembrei do meu primeiro líder de louvor, pastor Jedson. Ele tocava todos os instrumentos. E toda vez que ele ia para a bateria, ele pegava o óleo da unção e ele ungia. E ele ensinava todos os músicos e cantores a ungir o seu instrumento, a orar, a limpar. E uma vez ele fez isso, começou a ungir, e ele foi afinando, e de repente ele começou a bater na bateria. Isso foi antes do culto, e uma irmãzinha, somente uma irmãzinha chegou, sentou, e essa irmãzinha começou a chorar copiosamente. E ele parou de tocar, foi até ela, para você ver o avivamento que acontecia. Ele foi até ela e fez: irmã, eu estou tocando alto, é alguma coisa, eu vou parar agora. Ela: não tem nada a ver. Uma semana depois, aquela irmãzinha voltou com um laudo. Ela tinha um câncer nos seios. Mas enquanto o irmão estava tocando e ele batia no bombo, ela disse que viu carruagens de fogo indo na direção dela. O avivamento não está nos instrumentos. O avivamento não está nessas paredes. O avivamento está em você. Se você é cheio do Espírito Santo, aquilo que você faz para Deus vai fluir com primazia, vai fluir com maestria, vai fluir com presença de Deus. Deus está te chamando. Volte-se para Ele. Eu lembro que eu estava numa cidade, na cidade Cacimba de Dentro, e eu peguei o ministério de louvor. O ministério de louvor só tinha o teclado e as vozes. E as vozes eram muito bonitas também. As meninas cantavam muito bem. E fomos cantando os louvores, cantando, e tinha um último louvor que a gente tinha escolhido: Eu Me Rendo, do Renascer Praise. E eu lembro que o púlpito estava assim, e a gente buscava muito, a gente orava. Os jovens saíam das escolas e iam, e a gente ficava de 1h da tarde até 5h orando, buscando a presença de Deus. Tem um ditado que diz assim, que mais oração, mais unção. Pouca oração, pouca unção. Isso é verdade. E eu lembro que a gente começou a cantar: e eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. E de repente eu comecei a sentir meu corpo dormente, uma força me tomando, algo sobrenatural. E eu me encostei no púlpito porque eu pensei que eu ia cair. Estava sozinho ali ministrando. Mas quando eu virei para trás, estavam todas as levitas, todas no chão caídas. Todas. Foi uma glória que começou a tomar. E quando a gente saiu daquele lugar para beber água, a gente se abraçava e chorava. Eu vou falar como profeta aqui nessa noite. E o que eu tenho falado em tantos lugares: cadê os profetas? Cadê as profecias? Onde foram parar as revelações? Os homens moldam de acordo com as suas perspectivas, mas Deus não muda. Onde foram parar as variedades de línguas? Aleluia. Onde foi parar o sonho de ir para a África, de ir para a Índia, pregar o Evangelho? Eu sinto Jesus aqui. Aleluia. Cadê as irmãzinhas dos ciclos de oração?
Aleluia. Aonde foram parar? Aleluia. Tem cura acontecendo aqui do meu lado direito. Xarabacaia sobre andacante me assai. Eu vejo Jesus visitando dentro dos ossos de alguém aqui nesse lugar. Aleluia. 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 Aonde foi parar o teu sonho de ser um pregador do Evangelho, uma pregadora do Evangelho? Voltai às primeiras obras. Voltai ao primeiro amor. A cura para a tua depressão está nisso. E ser cheio do Espírito Santo. A cura da síndrome do pânico está em ser cheio do Espírito Santo. A cura para essa perturbação está em ser cheio do Espírito Santo. Tem dupla personalidade? Deixa o Espírito Santo tomar a tua mente. Romanos capítulo 8. Quem é controlado pelo Espírito é guiado por esse mesmo Espírito. Mas quem é controlado pela carne é guiado pela carne. Eu quero terminar dizendo, Nicodemos, um homem tão culto, tão sábio, um mestre da lei, um dos mais importantes. E quando você vai estudar mais a fundo, provavelmente era dono de pousadas. Hospedava aquele povo ali naquelas regiões de Jerusalém para participarem das festas solenes. Alguns dizem que ele foi até Jesus na calada da noite porque estava com medo. Eu já entendo porque era um homem que trabalhava muito. Ele foi até o lugar onde Jesus estava. Ele não esperou Jesus ir até ele. Quebre protocolos. Aleluia. A mulher do fluxo de sangue não esperou Jesus ir até ela. Jairo pediu para que Jesus fosse até a sua casa. Jairo era famoso, conhecido, mas havia uma diferença. A mulher do fluxo de sangue tinha propósito. Jairo tinha fama. Nicodemos naquele momento teve propósito. Foi até Jesus para ouvir do mestre dos mestres. E ele fala, como que isso pode ser? Como que isso pode acontecer? O que você faz? Você pratica algum tipo de ritual? Como os judeus, né? Cabalá, não sei, alguma coisa do tipo. Jesus fala a Nicodemos, você é um mestre da lei, você não sabe. Você não sabe que o Espírito é a palavra? Que tudo isso acontece porque eu sou a palavra e o Espírito habita em mim. Eu estou conjecturando. Você não sabe que é pelo poder da palavra, conduzido pelo Espírito, que essas coisas acontecem. Não é por conhecimento, não é por profundidade, é por intimidade. É necessário nascer de novo. É necessário voltar-se novamente para Deus. Eu termino dizendo algo. Eu vou terminar dessa vez. Tem que me convidar para pregar mais tempo. Jesus estava na beira do lago.
Havia uma multidão. Eu estava ali sentado e o Senhor falando comigo: eu quero levar a minha igreja no mais profundo, a coisas profundas. Eu quero levar os pastores a algo mais profundo. Mais profundo. Chega de normas. Eu tenho que me sentar assim, eu tenho que me comportar assim. Não, quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu pulo, eu danço, eu corro, eu vou. Eu desço do altar, ponho a mão em um, ponho a mão em outro e oro. Quebra os protocolos. É um tempo novo. Na beira daquele lago, Jesus estava falando com a multidão. De repente, Jesus fala para os discípulos: pega o barco, vamos levar lá para o meio do lago. Porque com a multidão, Jesus fala no raso. Mas com os discípulos, Jesus leva lá para o meio do lago, lá para o profundo. E lá no profundo ele dá uma direção, ele fala: joga a rede. Mas Senhor, pescamos a noite inteira e jogamos a rede a noite inteira e não pescamos nada. Porque no profundo é o lugar onde milagres acontecem. Está precisando de salvação para tua esposa, para o teu marido, para o teu filho que está nas drogas? Vai para o profundo, sai do raso. Sai da religiosidade, vai para o profundo. Está precisando de uma porta de emprego aberta? O meu primeiro emprego, eu fui orando em línguas da minha casa até o lugar da entrevista. Porque as portas não se abriam, nesse dia se abriu. Porque eu entendo que a Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas e por ninguém ele é discernido. Está precisando de emprego? Vai para o profundo. Mergulha no mais profundo. Vai buscar a presença de Deus. Volta para Deus. Está precisando de cura? Vai para o profundo. Lá no profundo você vai jogar a rede e vai vir centenas e centenas e centenas de peixes. Busca o profundo. Fica de pé no teu lugar. Eu posso orar por eles, pastor? Aleluia.